Fala pessoal, Wellington Diniz novamente com você para mais uma tela do nosso aplicativo. Nessa tela eu desenvolvi uma simulação da ligação do motor 12 pontas. Então, quando você vai fazer a ligação de um motor, você tem que prepará-lo para a tensão de trabalho que você está usando. E o motor de 12 pontas ele pode trabalhar com várias tensões. E aí você tem que fazer o fechamento desse motor para prepará-lo para a tensão que você vai estar trabalhando no local. Ok? Então, esse fechamento aqui é extremamente importante para quem é eletricista para fazer a preparação do motor. Então, aqui na tela, a gente tem aqui a plaquinha do motor, que é o direcional, né, que é o principal aqui que o fabricante vai colocar a plaquinha para você fazer as ligações. Então, eu coloquei aqui a plaquinha. Nessa plaquinha, ela tem as informações das ligações que você tem que fazer. Então, aqui tem os fechamentos para 220, 380, 440 e 760 volts. Se você clicar fora a plaquinha, some, né? Aqui eu coloquei também as ligações das bobinas. Então, aqui você consegue entender como que as bobinas são ligadas internamente no motor. Então, ele tem 12 pontas porque ele tem 6 bobinas. Então, são 6 bobinas, cada bobina tem 2 pontas. E aí você, dependendo da forma que você faz as ligações, essas bobinas elas são ligadas em conjunto para preparar aqui para receber a tensão de trabalho. Ok? Então, nessa ligação aqui, ó, eu preparei a ligação 220. Então, para 220, como é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a união de 3 conjuntos de 4 fios. Então, se a gente olhar aqui, ó, para 220, a gente vai fazer a ligação em triângulo, fazendo esse formato aqui, ó, com as ligações das bobinas. Então, aqui nesse formato aqui, o motor vai estar preparado para trabalhar em 220 volts, certo? Se a gente olhar na plaquinha aqui, é um pouco mais simplificado também. Então, quais os fios que eu tenho que unir para fazer esse fechamento? Então, eu vou olhar aqui, ó, vou unir o 1 com o 6, 7 e 12. Então, vou vir aqui, ó, vou arrastar o fio. Eu posso dar um zoom também, para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Então, o 1, o 6, o 7 e o 12. Então, fechei aqui o primeiro conjunto de fios do motor. E depois, então vou olhar aqui, ó. Depois, vou unir o 2, o 4, o 8 e o 10 na fase 2. Então, vou unir aqui, ó, o 2, o 4, o 8 e o 10. Lembrando que esses bornes aqui, eles têm uma ligação entre eles, tá vendo aqui, ó? Então, aqui, na verdade, eu estou curto-circuitando esses 4 fios e ligando também aqui, ó, na fase 2. É a mesma coisa com esses aqui, ó. Então, eu estou unindo esses fios através de uma conexão dos bornes. Então, eu estou unindo esses fios e ligando na fase. A próxima ligação, logicamente, são os fios que sobraram, né? 3, 5, 9 e 11. Então, vamos conferir aqui? Então, se olhar aqui, ó, 3, 5, 9 e 11, que são os fios que sobraram. Então, vou arrastar aqui. 3, 5, 9 e 11. Se eu fiz aqui a ligação correta, o aplicativo já me dá a opção de ligar o motor. Se não tiver correto, se tiver alguma coisa invertida aqui, ó, ele não vai me dar a opção de ligar o motor. Então, ele não vai deixar eu queimar o motor. Certo? Então, se estiver correto, ó, se eu clicar aqui, o motor já vai ligar. Então, eu consegui fazer o fechamento e ligar esse motor. Ok? Então, essa é a tela de fechamento de motores para 220, motor 12 pontas. Ok? Então, até mais, até a próxima aula.